né? É, o Senhor preparou para que hoje nós estivéssemos reunidos dessa maneira, né? Mas eu creio que o Senhor tem ministrado e falado aos nossos corações, como foi falado, né? Nossa oração é que aqueles que estão acamados, doentes, é que o Senhor restaure, que o Senhor restabeleça a saúde e que guarde a vida daqueles que estão sãos, né? Que semana que vem possamos estar reunidos para engrandecer o nome do Senhor, assim como nós estamos aqui reunidos, né, com as ferramentas a qual nesse tempo o Senhor tem nos dado, em momentos como esse, né, a qual nós podemos colocar as nossas vidas. E hoje eu queria compartilhar com os irmãos o capítulo 3 e 4 de Neemias. Então, como é uma leitura extensa, nós vamos estar aí lendo conforme eu vou estar ministrando. Depois eu peço que os irmãos estejam aí orando e lendo, né, esses capítulos também para uma melhor compreensão. Eu não sei se a minha tela está destacada para todos aí, tá? Ok. Ok, Capítulo 3 de Neemias, vamos ler apenas o versículo 1, 1 e o 2, tá bom? Nos fala assim: o sumo sacerdote Eliacibe e os colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram o muro até a Torre do Cem, que consagraram, e até a Torre de Hanael. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte, Zacur, filho de Inri, construiu logo adiante. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor meu Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito, pela tua graça, pela tua misericórdia, que o Senhor continue nos abençoando, cuidando, Senhor, das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O tema de hoje, irmãos, é mutirão, né? Uma palavra portuguesa aí, né? Que o significado é ajuda mútua ou trabalho comunitário, né? A origem é do tupi, mas nós quando falamos sobre mutirão, sempre lembramos de algo que envolve todos estarem juntos trabalhando em prol de algo, em prol de alguma causa, né? No Brasil, na, nas grandes cidades ou periferias, né? É comum, às vezes, as pessoas que constroem a sua casa, né? Constrói, às vezes, ali com mão de obra própria, quando chega na hora de fazer a laje, né? Que é a cobertura ali com concreto, se fazem um mutirão lá, faz um mutirão e nesse mutirão se reúne a comunidade e cada um faz ali a sua parte, né? Aqui no Japão é muito comum isso também entre as associações de bairro, né? A própria associação, os moradores é que são responsáveis por cuidar do seu bairro, né? Do seu prédio aí, aqueles que moram em apartamento do estado sabem bem disso, né? Tem ali os momentos de participar da limpeza dos arredores do seu prédio, dos arredores da sua casa. Então é um mutirão, as pessoas vão lá é, sem nenhuma recompensa ou recurso a receber para um bem comum. E o que nós vemos aqui no capítulo 3 e 4 é um mutirão a qual Neemias levanta ali, a qual é, leva as pessoas a fazer esta obra que é a reconstrução do templo. Então, a comunidade dos que estão em Israel vão fazer uma obra que sim vai trazer benefício a eles, mas eles estão juntos
para realizar esta obra, né? Aqui, quando nós participamos, eu participo da associação de bairro lá da minha casa, e né, pelo menos 4 vezes ao ano tem algum trabalho, né? Ou fazer uma capinação, ou fazer uma limpeza do bairro, pegar algum lixo, ou também limpar as valas, né, que passam água lá, das chuvas. E quando estamos lá, estão todos reunidos, né? Então, tem ali pessoas que moram no meu bairro que são operários, tem bancários, tem pessoas que trabalham na prefeitura, pessoas que têm um cargo de confiança nas suas empresas, tem pessoas que são donos de empresas, mas estão todos lá reunidos para realizar esta obra. Então, a primeira coisa que nós vemos aí, que Neemias deixa bem claro no capítulo 3, é que todos estão participando, né? Toda a comunidade está participando para a realização da construção do muro. Se você puder acompanhar comigo, olha, a gente vai ver aqui o sumo sacerdote, né? No versículo 1 aí, o sumo sacerdote Eliacibe e seus colegas sacerdotes começaram seu trabalho e reconstruíram. O sumo sacerdote é aquele que está ali encabeçando a lista daqueles que estão realizando esta obra, né? Ele está ali também, junto com os outros, colocando a mão nos muros. Mas não tem apenas eles. Tem os levitas lá no capítulo, no versículo 17. Depois dele, os reparos foram feitos pelos levitas, que estavam sob a responsabilidade de Reum, filho de Bani, junto a ele, Asabias, governador da metade do distrito de Quelias, né? Vemos aí também os governadores, os perfumistas, os ourives, né? No versículo 8, Uziel, filho de Araías, um dos ourives, fez os reparos do trecho seguinte, e Ananias, um dos perfumistas, fez os reparos ao seu lado, né? Homens que trabalhavam com outras profissões estavam ali também trabalhando na reconstrução do muro. Nós vemos aí também que nesse mutirão também temos aí as mulheres trabalhando, né? As filhas de Salém, versículo 12, Salum, perdão, versículo 12, Salum, filho de Ralaões, governador de outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte com a ajuda de suas filhas, com a ajuda de suas filhas. Os nobres e o povo reunido com um propósito. É uma obra que todos estão se dedicando, estão fazendo além de suas funções. Eles compreenderam que era necessário contribuir com a reconstrução. E para isso, né, quando nós estamos falando sobre a reconstrução de Jerusalém, nós não estamos dizendo que tem muitas pessoas ali, tem poucas pessoas ainda. Nós vamos ver depois que as casas ainda estão vazias, tem lugares ainda vazios, mas aqueles que estão ali estão se dedicando. A unidade, quando nós falamos sobre unidade do propósito que está sendo realizado, envolve a participação de todos em tudo. Então, não é, olha, eu só faço aquilo que me é agradável, só aquilo que é. Não, é a participação, é isso que ele está mostrando aqui, a participação de todos. O próprio Neemias é o copeiro do rei, que está lá no palácio e vem para servir também, para estar ali junto, colaborando, crescendo, instruindo aqueles, né? Então a unidade envolve a participação de todos em tudo.
Cada um tem uma habilidade e responsabilidade, né? Nós olhamos aqui que cada um deles ali tem as suas responsabilidades e também é colocado ali as suas habilidades específicas, mas todos podem contribuir, todos podem colocar. Não é a ideia de que, isso aqui não é da minha alçada, né? Ou isto não é específico para mim. Isso não é da minha conta. Todos podem contribuir nesta obra. É lógico que nós vamos ver que, especificamente, às vezes cada um vai contribuir mais ali em uma área ou outra, né? Se nós colocarmos aí na- em algo mais simples assim, de nós pensarmos, né? Nem todos cozinham, mas todos podem ajudar. Né? Nem todos têm, mas todos podem ajudar. Nem todos fazem tudo, mas todos podem contribuir. É isso que Neemias está mostrando. Olha, todos estão contribuindo além de suas habilidades, além de sua responsabilidade. Não é? O próprio Senhor, ele vai nos falar que quando os discípulos começam ali a discutir sobre quem é o maior, ou a ideia de que o maior vai ser servido, né? De que aqueles que servem, aqueles que são grandes vão ser servidos, eles estão ali nessa discussão, e o Senhor Jesus vai falar para eles ali, né? Não será assim entre vocês, né? Porque, olha, aqueles que lideram são servidos, mas ele vai falar, não são assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, né? O próprio Deus, em Filipenses, o apóstolo Paulo vai nos falar isso, que ele deixou toda a sua glória, ele se humilhou, se colocou na posição de servo para vir nos servir. Então, se o próprio Deus se entregou por nós e nós não participaríamos de seus sofrimentos, nós não participaríamos da sua vontade de que nós possamos servir uns aos outros e tornarmos escravos uns dos outros, né? É isso que está acontecendo aqui. Todos estão servindo a todos, todos participando. Quando falamos sobre unidade, temos que entender que não é algo que eu faço apenas aquilo que eu quero. Eu faço aquilo que é necessário e aquilo que precisa ser feito. Mas também compreendemos aí que Neemias nos ensina algo muito importante, né? Quando vamos realizar algo, né? E aí, por isso que precisa haver ali alguém que nos instrua, né? A respeito daquilo que precisamos fazer, há uma distribuição de trabalho. Há uma distribuição de trabalho. Se nós olharmos e vemos aí todo o capítulo 3, o começo do capítulo 4, cada grupo ficou com um trecho do muro. Cada grupo ficou com uma parte. Todos estão reconstruindo algo, mas nem todos estão no mesmo lugar, né? Todos estão fazendo além daquilo que possa ser a sua obrigação, ou além daquilo que possa ser a sua função ou as suas habilidades, mas nem todos estão reconstruindo no mesmo lugar. Ele coloca cada um, alguns aí, quando nós vamos olhar a respeito do tamanho do muro, né? Alguns colocam aí um muro entre 1.600 metros na época de Neemias, 1.600 a
3.000 metros, mas vamos colocar aí que seja 2.000 metros de muro, são 2 quilômetros, né? Com um muro mais ou menos com 8 metros de altura, na média ali de 8 metros de altura, com acho que 2,5 metros, 3 metros de largura. Então é uma obra grande, né, para ser feita à mão, né? Uma obra grande que envolve é, tempo e disposição. Então eles estavam separados nesses lugares, né? Então é saber que mesmo aqueles que não estão fazendo a mesma coisa que eu, ou não estão no mesmo lugar do que eu, também estão reconstruindo esses muros, né? Às vezes nós olhamos e pensamos que, poxa vida, por que que não está aqui junto comigo? Mas temos que ter discernimento que outros estão fazendo em outros lugares e fortalecendo e dando ligação com aquilo que nós estamos realizando. Se pensarmos no questão de igreja, na questão ministerial, né, temos que entender que nem todos estão juntos conosco, mas todos estão reconstruindo este muro, né? Então temos aí outros ministérios que estão fazendo a vontade do Senhor e estão também reconstruindo esse muro. Se pensarmos no ministério a qual nós servimos, nem todos estão trabalhando especificamente numa área, mas todos estão reconstruindo esse muro. Então, se nós pensarmos sobre ministério, né, todos os ministérios estão com um propósito de reconstruir esse muro. Nós, como igreja, aqui em Fukuroi, temos uma missão, né, que é anunciar o evangelho da salvação, fazer discípulos de Jesus Cristo que vivam para a glória de Deus. Então, este é o nosso muro que nós estamos construindo, mas sabemos que isso é a missão a qual o Senhor nos deu. Há outras comunidades que têm esse mesmo propósito e vivam, né, para a glória de Deus e também estão reconstruindo esse muro. Não necessariamente com a mesma declaração de missão, mas nós sabemos, entendemos e compreendemos que estão fazendo isso. Da mesma maneira, cada ministério que está fazendo algo, né, o departamento infantil, o Ministério de Louvor, o ensino, né? Cada ministério, cada órgão, cada departamento, cada contribuição de que tudo aquilo que nós estamos fazendo é para que nós possamos construir isso, fazer discípulos de Jesus Cristo, anunciar o evangelho da salvação, fazer discípulos de Jesus Cristo que vivam para a glória de Deus. Temos que, e aí, nesse ponto, temos que saber, né? Que saber identificar. Também aqueles que estão ajuntando e não espalhando. Aqueles que estão ajuntando e não espalhando, né? O próprio Senhor Jesus, ali quando ele é confrontado, né, no capítulo 12 de Mateus, sobre se aquilo que ele está fazendo é obra de Deus ou não, ele vai falar que um reino não subsiste ele estando dividido contra ele mesmo. Ele vai falar: aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha, né? Aquele que comigo não ajunta, espalha. Na distribuição do trabalho, a pergunta que nós temos que fazer é: estou fazendo para a glória de Deus? Aquilo que eu estou fazendo dentro do meu lar, aquilo que eu estou fazendo dentro da minha casa, aquilo que eu estou fazendo dentro do meu trabalho, é para a glória de Deus? É para ajuntar, é para refletir a glória de Deus, é para fazer a sua vontade ou para fazer a minha vontade? Eu estou construindo o reino de Deus dentro do meu lar, eu estou construindo o reino de Deus dentro da igreja, eu estou construindo o reino de Deus dentro da minha
do ambiente a qual eu vivo, ou estou construindo um reino para mim. Então, precisamos saber que cada um de nós, dentro daquilo que nos é atribuído, estamos contribuindo. Então, ter discernimento é preciso ter discernimento disso, que os outros, ou mesmo aqueles que estão próximos, não estão fazendo o mesmo ou no mesmo lugar, mas também estão colaborando com a reconstrução, né? Isso nos ajuda a andar em unidade. Isso nos ajuda a saber que esse trabalho está sendo reconstruído, nos ajuda a nós tirarmos os olhos de nós mesmos e olharmos uma amplitude maior daquilo que está sendo reconstruído. A outra, o outro ponto sobre o mutirão aí e a importância daquilo que Neemias nos ensina nesses dois capítulos é a ordem do trabalho. Saber a importância do trabalho e saber também a ordem da onde começar, né? E aí, para saber a importância do trabalho, o próprio Neemias, lá no capítulo 1 e o capítulo 2, nós vamos ver que ele, no capítulo 1, isso fica mais ainda específico, porque ele chora, porque ele sabe da importância dos muros para Jerusalém e também tem a compreensão da importância da cidade a qual Deus havia prometido àquele povo. Então, ele sabe da importância da reconstrução do muro. E também aqui é interessante que Neemias, além de passar isso para o povo ali, né? Ele chega e fala para eles, no capítulo 2 nós vemos que ele olha, faz um e fala, olha, é triste ver aquilo que está acontecendo, mas vamos reconstruir. Mas ele também usa de uma estratégia muito interessante. Ele coloca muitos ali em frente às suas casas. No versículo 3, capítulo 3, versículo 3, vai falar aí: a porta do peixe foi construída pelos filhos de Asenã. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as portas. Perdão. É 3, não, é 3:10, não é é o capítulo 3, versículo 10, perdão. Ao seu lado, Gedaías, filho de Arumaf, fez os reparos em frente de sua casa. E Atus, filho de Assabinéias, fez os reparos aos seus lados. Versículo 23. Depois Benjamim e Assub fizeram os reparos em frente à sua casa. E ao lado deles, Azaria, filho de Maaseias, filho de Ananias, fez os reparos ao lado de sua casa. Versículo 28. Acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua própria casa. Versículo 30. Depois Ananias, filho de Selemias, e Anum, filho de Zalaf, fez os reparos do outro trecho. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente da sua moradia. Aquilo que você está fazendo não é apenas para você, mas vai refletir naqueles que estão próximos, né? A importância daquilo que você está fazendo, a importância daquilo que o Senhor está demonstrando que Neemias está demonstrando para eles. Olha, vocês estão reconstruindo, vocês estão trabalhando aqui, mas isso não é apenas para que os seus nomes estejam aqui. Isso aqui não é apenas para que, né? O primeiro propósito é engrandecer o nome do Senhor, mas é que para que os outros também sejam abençoados. E isso demonstra que quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, estamos amando ao próximo como a nós mesmos, né? Então, obedecer ao Senhor é reconstruir os muros, obedecer ao Senhor é fazer a sua vontade, mas obedecer ao Senhor, fazendo a sua vontade sobre as nossas vidas, é também abençoar aqueles que estão próximos e não tem ninguém mais próximo do que nós, do que os nossos próprios familiares.
do que a nossa própria casa. Então, que o Senhor possa nos ajudar a reconstruir, sabendo que isso reflete em nós, mas também reflete sobre aqueles que estão ao nosso redor. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando Jesus foi perguntado quais são os maiores mandamentos, é isso que ele responde: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus envolve nós obedecermos, e obedecermos a Deus envolve nós compreendermos que aqueles que estão ao nosso redor serão abençoados. A ordem do trabalho também começa em lugares específicos. Eles começam por onde? Eles começam pelas portas. As portas têm uma importância muito grande para a cidade, né? Ali nós vemos que ele sempre lamenta, os muros estão derrubados e as portas foram queimadas, né? As portas é o lugar ali que tem a passagem, a entrada, né? A porta também, nós vamos ver, e aí por isso que tem vários relatos das portas, né? As portas dentro de uma cidade fortificada, dentro de uma cidade fechada, representava toda a organização da cidade. Então, tem cada porta especificamente para uma função. Então, tem a porta das ovelhas, tem a porta dos peixes, tem as portas aí, que cada porta tem a sua função, né? Então, isso representa o quê? A organização daquilo que está ali ocorrendo, né? Então, é necessário que começamos por aquilo que é mais frágil também, porque as portas elas representam também o ponto mais frágil de entrada na cidade. Quando, né, os inimigos eles vêm, o primeiro ponto a atacar são as portas, né? O primeiro ponto a derrubar são as portas, né? Os muros, se nós pensarmos aí nos muros com três, alguns colocam até um pouco mais, né? 6 metros de largura. É, então são muros largos, né? São muros é, bem difíceis de ser transpassados, mas as portas é o local de maior preocupação. Quando o próprio Senhor Jesus ele nos chama para começar a sermos restaurados por aquilo que está mais frágil em nós, né? Ele nos chama: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Longe do Senhor, sempre estamos cansados. Longe do Senhor, sempre estamos sobrecarregados. E a reconstrução das nossas vidas começa nesse lugar de rendição a Deus. De entendermos que os fardos que nós carregamos não são nossos, que o Senhor, lá na cruz, ele levou sobre si todos os nossos fardos. E aqui Neemias está demonstrando, olha, vamos recomeçar, vamos começar pelas portas. E daí das portas vamos andar unindo os muros, né? E é bem interessante que nos relatos das portas, da reconstrução das portas, sempre estar aí que eles fizeram o reparo e também repararam os ferrolhos e as trancas. Olha no versículo 3. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Asenã. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar, né? Olha, aqui está protegido. Que nós possamos compreender que todos nós temos dificuldades, todos nós temos pontos fracos e que possamos estar fortalecendo esses lugares e que possamos estar reconstruindo por esses lugares, a começar por aí, a começar em descansar em Deus, a começar em entregar a Cristo todos os nossos fardos, a começar a experimentar em Cristo perdão,
graça, amor, a experimentar o amor de Deus. É impossível que nós reconstruirmos, que nós façamos algo sem experimentarmos do amor, da graça e da bondade de Deus. E aí sim podemos reconstruir, podemos começar a servir e começar a ver aquilo que necessitamos. E é por isso que precisamos também pedir a direção de Deus e estar em obras, em tudo aquilo que nós vamos fazer, estamos pedindo aí, né? O Senhor coloca alguns para direcionar aquilo que é necessário ser feito. Então, ore pelo seu pastor, ore pela sua liderança, para que nós também possamos ter discernimento, possamos ter sensibilidade para fazer primeiro aquilo que é necessário e depois estarmos prosseguindo para reconstruir cada vez mais a, aquilo que temos a fazer. Então, precisamos começar por aquilo que é mais frágil. Outro ponto para que nós possamos andar aí é que vamos também enfrentar dificuldades. Vamos enfrentar dificuldades. Né? O sol e a chuva nascem para todos. As dificuldades estão para aqueles que também servem a Deus. Neemias, ele encontra a graça da mão do Senhor a o abençoar, a usar dos reis, a usar ali, né, do próprio rei, a facilitar esse trabalho, mas mesmo assim ele continua encontrando dificuldades. Mesmo assim, ele continua enfrentando os percalços da vida e as dificuldades que estão ao nosso derredor. O próprio Senhor Jesus, ele nos fala: no mundo teremos aflições, mas não temas. Ele venceu o mundo, né? Então, o próprio Senhor, ele não nos esconde as dificuldades que nós vamos enfrentar. E uma das dificuldades que nós vamos enfrentar é a primeira aí, não são nem daqueles que são os opositores. A primeira é de que nem todos vão colaborar. Olha, no versículo 5, versículo 5, no capítulo 3, vai nos falar assim: o trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa. Mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. Os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço. Talvez eles acharam que o trabalho não era importante, talvez eles acharam que eles que deveriam ser os supervisores, talvez eles não tivessem tão convictos daquilo que eles estavam fazendo, mas eles deixaram de participar. Então, temos que entender que nem todos vão participar. Mas lá no versículo 27 vai citar de novo. Depois deles, os homens de Tecoa repararam outro trecho, desde a grande torre até o muro de Ofiel. Apesar de que nem todos vão colaborar, muitos colaboraram, né? Então, não devemos parar porque encontramos pessoas que não vão colaborar com essa obra. Que o Senhor possa ministrar ao coração daqueles que não estão colaborando e que possam compreender a importância daquilo que está fazendo. Então, não é porque nem todos estão colaborando que você vai parar, né? Sempre vai ter aí aqueles que não estarão colaborando. Isso é uma das dificuldades que enfrentamos na nossa vida. A outra, aí entramos aí no capítulo 4. Quais são? Os opositores. No capítulo 4, versículo 1, nos fala assim:
Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: O que aqueles frases judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a sua obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulhos, de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: Pois que construam, basta uma raposa suba lá para que este muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria. Essa é a resposta de Neemias, né? E sejam eles levados prisioneiros como depois para outra terra. Não perdoe seus pecados, nem apague as suas maldades, por eles provocaram a tua ira diante dos construtores. Neemias aqui ele faz uma oração precatória, né? Pedindo o juízo de Deus ali, né? Mas nós temos que entender que nem todos serão apoiadores, encontraremos opositores. E aí vemos aí a tática dos opositores. Eles não param aqui no capítulo 4, eles vão continuar ainda. Mas aqui nós já podemos ver algumas das táticas dele. A primeira, o que que é? Eles vão atacar a pessoa. Olha, o versículo 1 vai falar aí: Quando Sapalate soube que estávamos construindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, ou o que aqueles frágeis judeus estão fazendo. Olha, historicamente, né, ali os judeus eles estavam num período muito difícil de suas vidas, vamos dizer assim. Eles estavam retornando a Jerusalém, retornando à terra a qual o Senhor havia prometido a eles, mas eles passaram por 70 anos de cativeiro. Eles foram subjugados, eles foram escravizados, né? Eles foram colocados, saíram como nobres e foram colocados, né, muitos dos seus nobres foram servos no palácio de outros povos, né? E ali é isso que Sambalat está dizendo a ele, olha, esses frágeis judeus, esses aí que não têm capacidade para nada, né? Há um ataque geralmente sobre a pessoa, não sobre aquilo que ela está fazendo mas sobre a pessoa. Tem até uma expressão, né, que é o ataque ad hominem, né? De vez de tacar a ideia ou é, questionar as ideias ou o pensamento, ataca a pessoa. E assim também que Satanás, né, que é o opositor, ele trabalha sobre as nossas vidas, né? Olha, quem você pensa que é? Ou qual, você não é capaz disso, né? Olha, olha o seu passado. É isso que Sambalat está dizendo. Olha, as dificuldades para realizar aquilo que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas vem sempre com opositores, né? E nem sempre é alguém que vai se levantar especificamente, mas também é onde? No campo da batalha da nossa mente, que Satanás, que anda ao nosso derredor, ele tenta nos derrubar. Então, ele vai atacar as pessoa vai falar sobre aquilo que. Não, mas imagina você agora. Agora você resolveu se arrepender. Sim, glória a Deus que agora resolvemos nos arrepender. Glória a Deus que agora resolvemos sair da onde estávamos e andar no caminho. Não apenas nós, né? Principalmente, glória a Deus que me tirou das trevas e me trouxe para o seu reino de amor, para o seu reino de luz, porque não é a nossa força, é aquilo que o Senhor tem feito em nós. E é isso que eles estão falando aqui. Será que vão restaurar o muro? Olha, alguns outros já tentaram, mas esses não vão conseguir também. Irão oferecer sacrifícios, irão fazer algo, né? Irão terminar a obra num só dia. Olha, se vocês não fizerem isso num só dia, vocês não conseguirão.
É isso que ele está dizendo. Olha, né, você acha que vai ser uma mudança imediata, que não vai necessitar de um trabalho? Às vezes a gente acha que aquilo que vai ser feito é imediatamente. Aquilo que vai ser feito é imediatamente. Às vezes, quando nós chegamos para ser auxiliadores na reconstrução de algo, eu sempre falo assim, tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente chega e fala, olha, chegou a solução, né? Chegou a solução. Quando nós pensamos sobre o cristianismo aqui no Japão, uma das coisas que mais impactou a minha vida, assim, no sentido é porque às vezes a gente. Duas coisas, né, que até eu compartilhei esses dias. Eu falei que quando os cristãos chegam aqui, eles falam: olha, encontramos as melhores pessoas que poderão se tornar cristãos, né? Porque eles encontram uma cultura, encontram princípios e valores que são diferentes de toda as outras culturas a qual eles haviam passado, isso no século XVI. Quando eu cheguei, comecei na igreja, muitas vezes eu ouvia isso. Olha, os os japoneses, eles dão um bom testemunho, eles apenas faltam se converter. É lógico que nós sabemos que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos são pecadores, né? Mas era isso que eu escutava. E quando eu vi que isso é uma coisa que impactou sempre, né, toda a história do cristianismo aqui, e outra coisa que eu escutava às vezes, não apenas, não na nossa igreja, ou às vezes escutava, eu falava, não, olha, a, a solução para o cristianismo no Japão são os estrangeiros, ou a igreja brasileira, ou coisa, né, nesse sentido assim. Às vezes, quando nós chegamos e falamos, olha, chegou a solução, a gente tem que entender que muitas vezes nós estamos sendo mais opositores do que ajudadores, né? Porque nós chegamos, não somos a solução, nós somos auxiliadores à reconstrução. Nós somos auxiliadores da reconstrução, porque nós não faremos isso num dia, porque tem pessoas que estão ali trabalhando e reconstruindo. Quando nós chegamos para auxiliar, nós somos auxiliadores nessa reconstrução. Sim, podemos ajudar, sim, podemos fazer. Então, quando nós nos colocamos como auxiliadores, nós estamos sendo pessoas que levantam. Quando nós chegamos como salvadores da pátria, e aí não há salvadores, e aí não há pessoas que possam transformar. Apenas Deus pode fazer, né? Não somos pessoas que produzem avivamento. Somos pessoas que necessitam estar rendidas aos pés de Cristo para que possamos ver o avivamento acontecer, né? Rendidos aos pés do Senhor. Então, quando eles colocam, olha, vocês vão reconstruir em um dia, porque às vezes a gente pensa que aquilo que nós vamos realizar vai, vai levar a uma mudança imediata. Não. Tem pessoas, tem homens, mulheres que estão trabalhando nessa obra, né? Podemos ser aqueles que vão chegar e ser os que vão colher o fruto de muitos que já plantaram, de muitos que já araram a terra, mas mesmo assim, apenas somos colaboradores nessa obra. Os opositores também, o que que eles vão fazer? Eles vão desfazer dessa obra, não é? Eles vão desfazer dessa obra. Capítulo 4, versículo 3. Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam. Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Olha o que que eles estão dizendo. Eles vão construir um muro frágil. Eles vão construir um muro que, né, não vai ser um muro largo, não vai ser um muro forte com fundamento, mas vai ser um muro que logo vai cair. Não, olha, deixa fazer, deixa ir que logo vai vir outra situação e a pessoa vai cair, né?
é isso que eles estão dizendo. Olha, está desfazendo da obra, né? Na nossa caminhada cristã, muitas vezes ouvimos isso, né? Não, é até fogo de palha, né? Que a boa semente que seja plantada no nosso coração encontre uma semente, encontre uma terra fértil que, como nós vimos aí no grupo familiar, não sobre as parábolas, né? Parábola do semeador, que encontra a terra fértil sobre os nossos corações, não seja nem a terra é, que há espinhos ou pisada, né? A terra dura, mas que seja, ou a terra com solo raso, mas que seja a terra fértil. E essa obra que o Senhor começou, Ele completará até o fim. Saiba que aquilo que você está construindo para o Senhor não é algo frágil, é algo que permanecerá para sempre, que possamos estar diante do Senhor e possamos estar colocando as nossas vidas nesse lugar, não construindo algo para nós, mas construindo algo para o Senhor. Por isso, precisamos sempre estar examinando o nosso coração. Será que estamos buscando a nossa glória? Se estivermos buscando a nossa glória, será como as nossas obras serão como palha, chegarão na frente do Senhor e serão queimadas, não perdurarão, não serão fortalecidas, mas estamos construindo para a glória de Deus, então não tema, porque não tema aquilo que as pessoas estão falando. Você está vivendo para a glória de Deus, está construindo a sua vida para a glória de Deus, então não se importe com aquilo que estão falando. Vão tentar também intimidar, vão tentar intimidar. Versículo 10. Perdão. Versículo 7 fala assim: Quando, porém, Sambalate, Tobia, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos no muro de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger. Olha, o que que eles tentam? Tentam intimidar, né? Tentam, agora pela força, tentam, e aí os opositores não ficaram felizes e agora vão tentar derrubar esta obra, né? Servir ao Senhor nem sempre é nós encontrarmos amigos, né? Muitas vezes vamos encontrar inimigos, pessoas que estão contrárias à vontade do Senhor. E pessoas que vão usar de meios que vão tentar calar, né? Temos visto isso muito forte no nosso tempo com a crescente perseguição a cristãos em países que são opositores ao Evangelho, que não há liberdade de expressão. E aí podemos ver que aonde países cristãos têm liberdade de culto para todos. Países que não são cristãos, não há liberdade para os cristãos, né? Então, aqueles que estão construindo muros, e aí nós temos que entender, irmãos, que aqueles que estão construindo muros, mesmo longe de nós, que é a igreja invisível, que nós não olhamos, eles estão também fazendo parte daquilo que nós estamos reconstruindo aqui também, fazendo parte da obra a que o Senhor está fazendo. E eles não têm sido intimidados pelo medo, né? Que não tenhamos medo em avançar, que não tenhamos medo com os ataques do inimigo, né? Que vem tentando nos calar. Olha, não pode ser falado, e aí tem aumentado cada vez mais, né? Em tempos de reconstrução, em tempos de bonança, em qualquer tempo, sempre vai haver opositores que não nos calemos. E aí vemos a solução.
que Neemias nos apresenta sobre as oposições. A primeira, olha, é não parar. É não parar. Versículo 6. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Às vezes nós ouvimos e falamos, ah, não, eu vou parar, não dá. Ele está mostrando aqui qual que é a solução para nós enfrentarmos a oposição. É não pararmos, continuarmos, é enfrentarmos aquilo que temos, é continuarmos, é darmos mais um passo de cada vez, um passo de cada vez. Olha, é difícil? É. Mas continuamos, continuamos, até que chegaram à metade, até que chegaram à metade. Não pararam e eles continuam, e vamos ver isso mais para frente, que focado naquilo, é não parar. Não pare de buscar, não pare de colocar a sua vida diante de Deus. Uma das maiores dificuldades que muitas vezes nós enfrentamos é que quando enfrentamos dificuldades, de vez nós fortalecermos as nossas vidas, colocarmos as nossas vidas, não pararmos de buscarmos a Deus, nós fazemos o contrário. Paramos, paramos, né? Paramos e não pode ser isso. Que continuamos. Cerramos se pecamos, né? E temos que chamar o pecado, não o erro de pecado, se pecamos, é aquilo que o apóstolo João vai falar na sua carta. Se pecarmos, podemos confessar os nossos pecados a Deus e encontrarmos perdão. Né? E se nós dizemos que nós não temos pecado, nos tornamos mentirosos. Então, quando erramos, nós confessamos os nossos pecados e encontramos o quê? Perdão e prosseguimos. E prosseguimos em conhecer cada vez mais do amor, da graça e da bondade do Senhor. A solução para a oposição que nós enfrentamos dentro disso também, de não parar, é que muitas vezes o que nos acontece diante das dificuldades, né? Aquilo que nós enfrentamos um tempo atrás, de não termos culto presencial, né? Então, de nós estarmos buscando, realizamos isso que nós estamos realizando hoje aqui, especialmente, espero que seja especificamente no dia de hoje, né? É de nós estarmos mais o que que era a ideia de o que que nos afasta da unidade, né? Pedro ele vai nos falar que Satanás ele está ao nosso derredor, procurando como um leão, procurando nos tragar. E como é que o leão caça? Ele fica em volta da manada, olhando aquele que se desgarra da manada para o tragar. Então, qual que é a solução para a oposição? Qual que é a solução para os problemas daquilo que nós enfrentamos? A unidade. A unidade. E devemos buscar essa unidade com toda a nossa força. Devemos buscar saber que estamos aqui, tanto para a reconstrução quanto para a proteção um do outro. Que estamos aqui servindo ao Senhor e essa unidade começa em Deus e também estarmos juntos uns com os outros. Então, no lugar que enfrentamos oposição, no lugar que enfrentamos medo, é o lugar que nós devemos também estarmos atentos e unidos. Versículo 19 e 20 do capítulo 4. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro. Lembra? Eles estavam fazendo as suas obras, cada um num ponto, para que chegassem juntos. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, junte-se a nós, ali, a nós ali, nosso Deus lutará por nós. O que que ele está dizendo? Olha, há uma ameaça de ataque, há uma ameaça de nós enfrentarmos dificuldades. Mas aonde essa dificuldade ocorrer, haverá uma trombeta que soará e nós nos ajuntaremos ali e ali lutaremos uns pelos outros. A igreja é o lugar, a congregação é o lugar de nós sabermos que nós estamos lutando uns pelos outros, né? Por isso que a carta aos Hebreus vai falar que não devemos deixarmos de
congregar como fazem alguns, que não devemos deixar de estarmos juntos e que também possamos saber que estamos lutando as batalhas uns dos outros, que estamos aqui para sermos auxiliadores uns dos outros. A solução é de nós estarmos juntos. A solução também é andarmos em prontidão. Prontidão, versículo 16. Né? E prontidão quer dizer que andarmos vigilantes. Daquele dia em diante, enquanto metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. Olha, vai nos dizer que eles, enquanto estavam com uma mão na espada, outra eles estavam na obra. Andarmos em prontidão. Eles não tiravam, né? Nem quando eles iam beber, nem quando eles iam descansar, quando eles iam comer, eles estavam em prontidão. Que nós possamos andar em prontidão. Precisamos sim de descanso, precisamos sim de momentos eh, de refrigério para a nossa alma, mas em todos os momentos devemos estar em prontidão, né? O inimigo da nossa alma, o inimigo, aquele que é contrário à reconstrução, ele não vacila, ele está sempre pronto, procurando uma brecha. Então, que em todos os momentos possamos estar em prontidão. E outro ponto que nós vemos que Neemias nos coloca aí como solução é entendermos a urgência, é entendermos a urgência daquilo que estamos fazendo, daquilo que estamos vivendo, a urgência de nós colocarmos as nossas vidas diante do Evangelho. Né? Tiago, ele vai nos falar isso sobre a urgência, dizendo que a nossa vida é como um vapor que logo se vai. Então, é a urgência do dia que se chama hoje. A urgência de você e eu, de nós colocarmos as nossas vidas diante de Deus. A urgência de nós entendermos que precisamos fazer tudo aquilo que for necessário. Versículo 23, né? Eu acho que não deveria ser agradável andar ao lado de Neemias aí nesse tempo, porque ele fala aqui, agradável às narinas, né? Ao odor, né? Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa e cada um permanecia de arma na mão, né? Eles nem tiravam a roupa. Provavelmente nem se banhavam, né? Eles estavam sabendo que era urgente. É urgente, irmãos, aquilo que nós vivemos, né? Que possamos saber que aquilo que nós vivemos, principalmente em Deus, principalmente em Cristo Jesus, é urgente. É urgente para tudo aquilo que vivemos para a glória de Deus. Então, busque Deus ainda hoje, busque a colocar a sua vida diante do Senhor ainda hoje. Busque compreender que o Senhor tem te chamado para uma grande obra, a começar por nós, a nós andarmos juntos, a nós caminharmos, a nós vivermos, a nós glorificarmos ao nome do Senhor, a nós fazermos parte de uma obra que não é apenas nossa aqui, da porta que nós estamos reconstruindo, mas é de uma obra que muitos outros, em outros lugares do mundo, têm feito. Aqui mesmo nessa nação em outros lugares tem feito. E um dia nós poderemos ver esses muros sendo ligados, a qual nós estaremos diante da presença do Senhor. Para nós concluirmos, nós precisamos entender que os muros precisam ser construídos. Sempre há trabalho. Como eu falei, começamos a começar por nós. Sempre há trabalho a começar por nós. Então, que possamos encontrar em Cristo descanso, graça, amor e bondade, a sermos trabalhados,
vivermos para Deus, a termos o fruto do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Necessitamos uns dos outros. Eu necessito de cada um dos irmãos e somos ajudados e ajudadores. Somos abençoados e abençoadores. Somos necessitados de graça, somos necessitados de misericórdia uns dos outros. Somos necessitados ser suportados e suportar. Não abaixe a guarda. Não abaixe a guarda. Diante de tantas distrações, diante de tantas coisas que tentam tirar os nossos olhos fixos de Cristo Jesus, que possamos não abaixar a guarda, que possamos estar de prontidão. E saiba a urgência do reino. Saiba a urgência do reino. Não deixe aquilo que você pode fazer hoje para amanhã, que você possa viver para a glória de Deus. Quero convidar você a, nesse momento aí na sua casa, a fechar os seus olhos, a colocar a sua vida diante do Senhor. Nós, como igreja, eu quero dizer para vocês que eu preciso de você, meu irmão. Eu preciso de você, minha irmã. Eu preciso que nós possamos estar juntos para fazer, não a nossa vontade, mas fazer a vontade do Senhor. Há muitas coisas para nós fazermos, que possamos reconstruir, que possamos andar e viver para a sua glória. Quero dizer para você que o Senhor tem muitas coisas para fazer na sua vida e através da sua vida. Que você possa não olhar apenas para aquilo que está acontecendo agora, mas para olhar para aquilo que está adiante, né? Aquilo que nós não podemos nem imaginar. Mas que também que você possa não dar ouvido para a oposição. Você é capaz. Se o Senhor colocou você ali, você pode fazer. Que você possa, dentro das suas habilidades e até mesmo fora delas, saber que você pode servir, que você pode ajudar e que possamos estar atentos também a andarmos em unidade, a estarmos ajudando, protegendo um ao outro e sendo aqueles que não andam sós, mas que resgatam, que puxam, que empurram para a frente. Quero orar com você. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa nos levar nesse local, que o Senhor possa transformar as nossas vidas, que o Senhor possa, Senhor, abrir os nossos olhos e compreendermos que há uma obra a ser feita. Essa obra não é nossa, Senhor. Essa obra é tua. Por isso, nos ajuda a nós colocarmos a nossa mão no arado e não olharmos para trás, Senhor. A nós encontrarmos em Ti descanso, a encontrarmos em Ti, Senhor, propósito, a encontrarmos em Ti, Senhor, fortalecimento, a estarmos sempre prontos, a enfrentarmos as dificuldades, a enfrentarmos as oposições, que possamos saber a importância dessa obra, não apenas para nós, mas para todos aqueles que estão ao nosso redor. Abençoa, Pai, a Tua igreja, abençoa, Senhor, a vida de cada um. Queremos pedir também da Tua cura, Senhor, sobre aqueles que têm passado por enfermidade. Pai, queremos pedir, Senhor, da tua restauração para aqueles que têm andado longe, Senhor, dos teus caminhos. Que o Senhor possa ministrar, fortalecer, trazer, Senhor, aqueles que têm, diante das oposições, têm se afastado, que possam se aproximar, que possam buscar a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos e até quarta-feira, né? E até domingo que vem, todos nós juntos aqui. Amém?